Olá, boa tarde. Estão-me a ouvir? Sim, Ainda bem. perfeitamente. Então vamos lá começar. Primeiro, gostava de agradecer ao Luís e ao Marco por terem aceito. E como só temos meia hora, vamos começar a trabalhar nisto. Portanto, ah, nós temos aqui uma audiência de 39 pessoas, se contando connosco, somos 36, e nós vamos falar de radiação no espaço. E se calhar antes de começar a falar do que é radiação no espaço, temos de introduzir um bocado o que é radiação, porque a radiação é um termo tão vasto que se perguntarmos a três pessoas diferentes o que é radiação, vamos ter três respostas diferentes. Então, se conseguimos resumidamente numa frase dizer o que é que nós vamos falar aqui em termos de radiação, Luísa, podias começar tu? Sim. Portanto, a radiação que nós estamos a falar e que nos vamos preocupar no espaço é aquela radiação chamada radiação ionizante. Portanto, a figura que todos nós temos desde o secundário do espectro eletromagnético, em que vemos os diferentes comprimentos de onda, as diferentes energias dos fotões, nós temos acima do visível, portanto, para lá dos ultravioletas, temos os fotões que são considerados radiação ionizante. O domínio dos raios X e o domínio dos raios gama. Portanto, abaixo disso é radiação, mas não é radiação que nos passível de interagir com as nossas células, com os nossos constituintes, com os componentes eletrónicos, que é o que nós estamos interessados também na parte da exploração espacial. Portanto, uma boa ideia é, nos fotões, há uma parte de facto que é considerada radiação ionizante. Depois, nós temos toda uma série de fontes de radiação aqui na Terra e as partículas que estamos a falar como ionizantes aqui na Terra são da mesma natureza do que aquelas que nós encontramos no espaço, só que as do espaço são de proveniências diferentes. Ora, quando nós temos, quando falamos em ambiente de radiação em espaço, temos basicamente duas ou três fontes de radiação. Temos uma que está sempre presente em qualquer que seja o contexto que nós nos desloquemos no nosso sistema solar, ou se quisermos ainda pensar para fora desse sistema solar, que são os raios cósmicos. E os raios cósmicos são núcleos carregados de energias elevadas, são maioritariamente prótons, uma fração mais pequena de hélios e depois todos os outros núcleos da tabela periódica, até sensivelmente o ferro e o níquel. Este é um fluxo de energias bastante largo, e é um fluxo que está sempre constante, sempre presente em qualquer zona que nós nos proponhamos a explorar. A par desse, temos também outra fonte muito importante e com que nos temos que preocupar, que são a possibilidade de ocorrência de eventos solares. Portanto, há todo um mecanismo no nosso Sol que tem associado determinados acontecimentos que se prendem com a sua configuração do campo magnético, em que, a determinadas alturas, pode ocorrer emissão de partículas altamente energéticas, associadas a fenómenos que nós conhecemos como os flares solares, como os coronal mass ejections. Esse tipo de partículas que são emitidas pelo Sol são partículas de energias um pouco mais baixas, mas com um espectro muito mais inclinado a energias. Portanto, temos uma abundância de partículas na ordem dos GeVs muito superior àquela que temos nos raios cósmicos. Se por um lado são eventos esporádicos e difíceis de prever, são eventos altamente passíveis de destruir, dada aquilo que nós chamamos a sua forte fluência. Pronto. Estas duas fontes são a ter em conta e depois há uma terceira fonte que depende da zona para onde a nossa missão vai passar. Imaginemos qualquer satélite, qualquer nave que saia da Terra, colocamos um satélite em órbita geoestacionária, nós temos que sair da Terra, atravessar as cinturas de radiação, as cinturas de Van Allen. E, portanto, aí temos partículas altamente energéticas aprisionadas, eletrões, protões. Se pensarmos em missões a planetas como o planeta Júpiter, que provavelmente vamos falar, também temos uma configuração relativamente complexa de campo magnético que também cria cinturas de radiação. E, portanto, dentro destas órbitas é muito importante também ter em conta a radiação delas. Basicamente são três pontos. Tentando não te interromper, mas também para ouvir um bocado o Marco. Agora que já sabemos mais ou menos que tipo de radiações e as fontes de radiação que estamos a falar quando falamos de radiação no espaço, fala-me um bocado, Marco, de que tipo de
de problemas é que nós verificamos, não só em termos de proteção das pessoas que vão para o espaço, mas também da proteção de material que nós utilizamos para os nossos detectores e tudo mais, que nós encontramos quando tentamos enviar algo lá para cima. Bem, só para fazer aqui um bocado o meu ponto, acho que a melhor maneira de percebermos isto é que grande parte da radiação que nós temos no espaço, e especialmente, por exemplo, em torno da Terra, e aquela que temos também nos eventos solares que a Luísa falou, é que consiste em elétrons e em prótons que muitas vezes até são usados em tratamentos médicos cá na Terra, em técnicas de imagiologia, por exemplo, entre outras. E, portanto, à partida já sabemos, e toda a gente já ouviu falar, não é, que a radiação pode fazer mal às pessoas, mas também pode fazer mal à eletrónica. E sendo que a maior parte das missões não tripuladas, não é, este normalmente é o grande foco que nós temos a nível de efeito da radiação. E, portanto, isto pode ir basicamente a tudo, dependendo do que estamos a falar, da missão em si, da eletrónica em si. Mas, por exemplo, todos os colegas que já falaram nos debates anteriores, tanto como na ótica, como mesmo na parte da eletrónica e das FPGAs, da eletrónica digital, todos estes componentes, todos os componentes que são usados podem sofrer efeitos. Por exemplo, no caso do laser pode perder potência, no caso de uma FPGA podemos ter troca de bits e, portanto, o algoritmo que o engenheiro eletrónico ou de FPGAs escreveu vai mudar. E, portanto, o que nós precisamos de fazer é proteger esta eletrónica ou as pessoas, no caso das missões tripuladas. Claro que isto é um problema muito grande, no sentido em que a eletrónica normalmente é sensível, portanto, os aparelhos que nós usamos, que temos no nosso computador ou que compramos numa loja qualquer, por norma, não são resistentes à radiação e, portanto, temos logo aqui um passo importante em que é preciso haver desenvolvimento destes componentes mais resistentes. A outra maneira é termos técnicas, não é, que protegem. E isto porquê? Porque mandar massa para o espaço custa dinheiro e custa... Muitas vezes temos um limite para o qual nós conseguimos meter massa no espaço e, portanto, mesmo que nós queiramos proteger a eletrónica para ela não ter radiação nenhuma, não conseguimos, porque realmente a energia das partículas que temos no espaço é tão elevada que vamos sempre ter alguma radiação, não interessa bem aquilo que a gente consiga fazer. Portanto, temos que nos precaver, quer construindo componentes mais resistentes, e isso vê-se, por exemplo, também no CERN, não é só no espaço, para outros ambientes cá na Terra em que haja radiação, e precisamos também de técnicas em si. Por exemplo, é impossível eu proteger completamente uma FPGA, uma memória, de ter os seus dados corrompidos. O que eu posso fazer é, por exemplo, desenvolver algoritmos que sejam mais resistentes e que consigam corrigir os próprios erros. Portanto, depende muito do componente em si e depende muito da missão também, de onde é que ela vai, qual é que é o momento em que vai estar exposta. Portanto, há muitas incógnitas. E então, sendo assim, já que estamos a falar de que tipo de problemas nós temos, como nós não podemos ir lá acima e experimentar e depois fazer as alterações e voltar a mandar aquilo lá para cima, pronto. Como é que nós acabamos por... Qual é a abordagem que nós utilizamos para conseguir fazer esses testes, não é? E depois sim conseguir enviar algo lá para cima, por exemplo, para as órbitas de Marte, idas à Lua, Júpiter, Mercúrio, pronto. Okay. Bem, a verdade é que a melhor maneira é mesmo mandar para o espaço. Ou seja, nós não temos nenhuma instalação cá na Terra, não é, que consiga reproduzir completamente o ambiente que temos no espaço. Fazemos aproximações, normalmente a nível de engenharia, no sentido em que fazemos diversos testes e sabemos quais é que são os testes que causam o pior efeito. Por exemplo, há uma questão que são os efeitos da dose ionizante nos componentes e que é um efeito cumulativo. E, por exemplo, nós cá na Terra, quando testamos, usamos partículas gama, coisa que não nos vamos preocupar depois no espaço. No entanto, sabemos que uma fonte dessas vai causar um efeito que nós chamamos o worst case, não é? O pior caso possível, e, portanto, utilizamos esse pior caso para garantirmos que a coisa é resistente, até para depois, quando mandarmos, e as nossas previsões serem sempre melhores, não é? Claro que, em última instância, quando nós mandamos componentes, gostamos de mandar componentes que já sabemos que funcionam. E como é que isso se faz? Muitas vezes missões levam já componentes ou experiências, não é? Que vão testar esses componentes. E nós no livro, por exemplo, já participámos. Existem componentes que
estão cada vez mais em voga tanto cá em baixo, mas também queremos usar lá em cima, que são os GAN, que é o componentes de nitrito de galo, e que, por exemplo, já experimentámos em órbita geoestacionária para mostrar, não é, que eles funcionam e, portanto, que se quisermos mandar e se quisermos realmente investir de uma maneira muito forte nesse tipo de componentes, que é possível utilizarmos. Se calhar também queremos falar dos testes que temos em terra para fazer. Sim. Portanto, nós temos a fonte de partículas altamente energéticas que temos à nossa disposição à superfície da Terra são as dos aceleradores. E, portanto, sempre que é construído qualquer equipamento, posso particularizar o caso, nós no LIP temos trabalhado com vários desenho e construção de detectores, de monitores de radiação. E, portanto, quando queremos ver como é que estes se comportam mediante a radiação, nós vamos irradiar, vamos para testes de feixe, campanhas de testes de feixe, usando feixes que estão disponíveis nos hospitais, nos laboratórios como o Paul Scherrer Institute na Suíça, não fizemos ainda nenhuma no CERN, mas o CERN também tem disponibilidade de feixe para, de facto, ver o efeito da radiação nestes monitores, nos equipamentos que estivemos a falar. Pois, eu ainda já agora, já que falaste nisso, que é um ponto importante, por exemplo, os testes que nós costumamos fazer no Paul Scherrer Institute, na Suíça, como você está a dizer, uma coisa que é de notar é que, maioritariamente, esse instituto faz tratamentos para pessoas com cancro, nomeadamente a crianças, faz esse tratamento com prótons, que é exatamente uma das partículas que nós estamos mais interessados no espaço, por ser uma das mais abundantes e por ser uma das que provoca mais esses efeitos. E, portanto, lá eles têm umas instalações dedicadas, que vêm de um feixe comum para o tratamento e que fazem não só testes de radiação nos componentes eletrónicos, portanto, para mostrar que eles conseguem resistir à radiação, como nós, no LIP, também já lá fomos e efetivamente testar os nossos detectores de radiação para calibrarmos e sabermos qual é que vai ser a resposta deles. Portanto, essa colaboração eu acho que é muito importante e é interessante perceber que realmente a parte da área médica e do espaço são muito complementares nesse sentido em que é verdade que muda o tópico de estudo, mas as ferramentas são exatamente as mesmas. Então, avançando um bocado agora, agora que estávamos a falar de colaborações, não é? Uma das coisas que nós temos de ter atenção em física em geral é que nunca não estamos sozinhos, não é? Temos sempre um panorama nacional, não é? E o panorama que é o internacional. Digam-me então, nós quando tivemos a nossa conversa preparatória, vocês falaram um bocado sobre o LIP ser um bocado pioneiro na utilização de GEM4 para a simulação de algumas peças, detectores, o que fosse, que nós mandássemos lá para cima. Falem-me um pouco mais sobre como é que nós nos incluímos naquilo que é o panorama da radiação no espaço. Se calhar podes começar tu. Luísa. Ok. Pronto, nós, para desenharmos um detector, nada melhor do que fazermos uma simulação, para otimizar. Portanto, nós temos um determinado ambiente de radiação e portanto, o detector tem que ser otimizado para esse ambiente de radiação. E o pacote que nós usamos é um pacote criado por uma comunidade de físicos, o GEM4, começou a ser usado nas experiências de física de altas energias e nas experiências de astropartículas e, portanto, algumas pessoas do nosso grupo têm esse DNA e começaram a entrar nessa colaboração do GEM4. E, portanto, a passagem aqui para desenho de detectores espaciais foi algo relativamente natural. E, portanto, começamos a alavancar-nos nesta área do espaço justamente por essa valência que temos nessa ferramenta de simulação, que de facto é um software que tem vários physics lists, tem a descrição dos processos físicos muito rigorosa, com as secções eficazes medidas todas introduzidas, tem uma versatilidade muito grande para simular diferentes geometrias, em que eu posso escolher os materiais e as dimensões, portanto, e é algo que é validado e usado amplamente por uma grande comunidade.
seja os físicos médicos, seja os físicos de partículas que já referi, os de astropartículas, mais pessoas da comunidade espacial. Portanto, nós, em Portugal, somos os que temos este nicho, e a nível europeu há mais institutos que também têm a GEM4, também têm a valência no GEM4. Não são assim tantos, mas ok. É uma grande mais-valia, de facto, nós podemos fazer as simulações com uma tool deste género. O que é que tu juntarias mais, Marco, acerca do nosso panorama? Portanto, nós começamos por aí, mas neste momento já temos um leque muito mais amplo de atividade no espaço. Sim, eu acho que, acima de tudo, o GE4, quer dizer, é uma das nossas grandes ferramentas de trabalho, não é? Até porque muito do que nós fazemos, nós no LIP trabalhamos nas duas grandes vertentes, tanto na parte científica como na parte mais de engenharia, não é? E ambas requerem realmente um grande nível de modelação, nomeadamente como é que a radiação interage com a matéria, e é isso que o GE4 nos permite fazer. E, portanto, o LIP, como a nível nacional é a instituição de referência, claramente, a nível internacional, é verdade que há mais institutos que usam o GEM4, mas a grande atenção que é necessário ter é que, maioritariamente, é a nível, é para outro tipo de projetos, não é simplesmente no espaço. Por exemplo, nós no LIP costumamos participar numa coisa que é o GEM4 o Space Users Workshop, uma coisa desse género, não é? Que junta a comunidade do GEM4 que usa o GEM4 para o espaço, e a verdade é que raramente chegamos à meia centena, não é? Portanto, isto é num panorama mundial, não é? Claro que nem toda a gente vem sempre de todo lado para estas coisas, mas quer dizer, a comunidade na área do espaço não é assim tão grande quanto isso. E isso vê-se, eu acho, acima de tudo, no quão abrangente é a nossa linha de ação e quão pouco quanto nos faz falta os recursos humanos, na verdade, para trabalhar nisso. Eu não sei se conseguem ver aqui a minha imagem atrás, mas, por exemplo, neste momento nós no LIP estamos a trabalhar em diversas missões do espaço. Eu aqui estou a mostrar estas duas porque são aquelas em que eu estou mais a trabalhar neste momento. Uma que é a Bepi Colombo, que vai ao Mercúrio, e outra que é a Juíce, que está a caminho de Júpiter. E para estas duas missões, quer dizer, o LIP desenvolveu, para uma, desenvolveu o detector de radiação, na outra estamos também a fazer a análise do detector e a perceber do detector de radiação que lá vai, como é que ele funciona, e esperamos explorar, não é, vários tópicos científicos, desde a origem dessa radiação, os processos de aceleração das partículas e os seus efeitos nos planetas e nas luas também. E tudo isto vem muito também dessa experiência com o GEM4, não é? A Luísa, por exemplo, está a trabalhar, e ela se calhar pode falar mais disso, no ambiente de radiação em Marte, e tudo isto é feito com base nesta ferramenta que nós usamos e que, pronto, nos é essencial e que é muito versátil. Bom, eu ia introduzir exatamente agora, chama um bocado a Luísa, porque ela fez a tese de doutoramento à AMS, e agora em que é que estás a focar-te? Pronto, o percurso de facto começou por aí, mas presentemente estou a desenvolver a ajudar a validar um pacote de simulação do ambiente de radiação no planeta Marte. Bem, agora há um grande interesse a Marte. Se formos ver, em fevereiro foi uma azáfama, portanto tivemos três missões em órbita de Marte, a dos Emirados Árabes Unidos, a dos chineses e a da NASA, com a Perseverance, a aterrar lá na Jezero Crate a 18 de fevereiro passado, e com, portanto, um programa científico extremamente estimulante e extremamente interessante agora para a comunidade científica. Portanto, há um grande interesse nos resultados que aí hão de advir. Mas para planear missões destas e para começar a pensar no que se fala para a década de 30, que é colocar um homem em Marte, é preciso ter um conhecimento bastante detalhado do ambiente de radiação que ele vai encontrar. Estamos a falar de vidas, radiação nas pessoas, estamos a falar de radiação nas naves, de desenhos de fatos espaciais
especiais, de sistemas de shielding, de tudo mais, e portanto o que nós podemos fazer na Terra com grande força é modelizar esse ambiente de radiação, com base em outras medidas que já foram feitas. Portanto, no caso de Marte é extremamente particular porque todas aquelas fontes de radiação que eu mencionei no início estão presentes em Marte, mas tudo o que esteja à superfície de Marte está muito mais exposto a estas fontes, porque estamos a falar de um planeta que tem uma atmosfera muito pouco densa, uma atmosfera que é 1/100ª da densidade da atmosfera terrestre. E estamos a falar de um planeta que não tem um campo magnético global. Há apenas um campo magnético remanescente a nível da crosta, mas que é bastante incipiente e que, portanto, não cria aquele escudo protetor que o nosso campo magnético terrestre tem, confere. E o que acontece é que realmente tudo o que está à superfície de Marte vai ser altamente bombardeado por estes prótons e elétrons energéticos. Portanto, nós aqui em laboratório podemos e temos em mãos capacidade de simular esse ambiente e nessas simulações nós temos inputs de medidas feitas de missões anteriores, de constituição do solo de Marte, de constituição da atmosfera, de topografia, todo o conhecimento é integrado nesse tipo de simulação que nós fazemos. Nós há coisa de 10 anos iniciamos a construção desse pacote de simulação, inserido num projeto para a Agência Espacial Europeia, e ele tem sido aperfeiçoado, e neste momento estamos a terminar a primeira validação deste software com dados reais, porque neste momento já lá em Marte, desde 2012, temos a sonda Curiosity, que tem um monitor de radiação a bordo, o RAD, que está a medir feixes de partículas, e portanto nós sabemos o que é que lá chega, nós temos dados experimentais, dados reais do que lá está a chegar à superfície. E com isso podemos usar estes dados para comparar com as previsões que nós fazemos da radiação expectável à superfície de Marte. Pronto, isso por um lado. Por outro lado, isso também nos permite, como nós temos um programa extremamente modular, nós não só estamos aptos a fazer a previsão à superfície, como também a nível do subsolo de Marte. E acredita-se, há boas razões científicas para acreditar que, havendo condições de habitabilidade em Marte para sistemas pouco complexos de vida, será no subsolo. Por exemplo, a missão ExoMars, que está planeada a sua segunda fase para ser lançada para 2023, para chegar a Marte em 2023, sendo lançada no ano anterior, tem um rover que vai ser capaz de perfurar o solo e fazer medidas até 3 metros de profundidade. Ora, nos nossos programas nós também somos capazes de fazer previsão de ambiente de radiação à profundidade. E somos capazes, o tal GEM4, neste momento é uma ferramenta tão detalhada que nós temos até descrições a nível do DNA. Nós conseguimos simular moléculas simples de DNA e, portanto, colocar as tais moléculas a determinadas profundidades e ver o efeito da radiação nesta informação genética. Isso é uma parte que nós vamos começar a fazer e que é de facto bastante promissor. Não há muitas pessoas, há um grupo que tem estudos neste sentido, mas na corrida mundial estamos bem posicionados, sim. Não será humilde dizermos que estamos bem posicionados, sim. Ok, então nós ainda temos algum tempo, portanto, a Luísa, tu fizeste o curso na FECUL, não é? Mas o Marco não era aluno da FECUL, era aluno de Coimbra, mas ele não começou em física, ele começou em mecânica e depois fez a transição. Portanto, Marco, agora uma pergunta um pouco para ti. O que é que tu viste em física ou engenharia física que te disse, ok, é isto que eu quero fazer? Bem, é assim, eu comecei em mecânica e nem sequer foi em Coimbra, na verdade foi na Nova, porque eu sou de Almada e portanto foi um caminho mais ou menos natural, mas na altura quando escolhi mecânica, na verdade escolhi já pelo que tinha gostado da física no secundário, mas senti-me um pouco limitado na altura, talvez por falha minha, não sei, mas senti-me um bocado limitado naquilo que estava a aprender e queria aprender uma coisa mais geral, não é? Mais aprofundada da física e portanto depois, na altura, o que surgiu foi realmente mudar para curso de Física. E mesmo aí tive
percurso um bocado conturbado em que fiz um menor em computação e depois comecei lentamente a mudar mais para a engenharia física. A verdade é que agora que estou nesta área percebo o porquê e faz todo o sentido do meu percurso, no sentido em que a exploração espacial e, no nosso caso, a parte do estudo da radiação no espaço combina vários fatores, ou seja, combina várias vertentes da engenharia. Falámos aqui dos componentes eletrónicos e isso por si só é um mundo. A parte da mecânica, de conseguirmos lançar, de conseguirmos manter as estruturas. A parte da física da radiação, também para conseguirmos não só sobreviver, mas também percebermos um bocado o ambiente que temos no espaço e porque é que ele é assim. Por exemplo, a Luísa falou agora no caso de Marte, mas quem fala em Marte nesta questão, e até por estar agora mais na moda e com a questão da exploração humana, podíamos estar a falar, por exemplo, das luas de Júpiter, em que um dos grandes problemas que nós sabemos poder existir à superfície das luas para nós detectarmos, por exemplo, presença de vida nos oceanos que estão por baixo, é exatamente a radiação e, portanto, perceber todas estas questões, que são questões científicas bastante profundas, acho eu, para a humanidade, juntam várias coisas e sempre foi isso que mais me atraiu para esta área e acho que convergiu exatamente nisso porque nós com o GN4 temos que programar imenso, com a análise de dados que temos que fazer também, existem várias ferramentas matemáticas e estatísticas que usamos. Tive que perceber um pouco de eletrónica. Quando fazemos os testes, é preciso também programar eletrónica, é preciso fazer os testes e, portanto, é uma área muito multifacetada, não é? Que é uma sinergia entre várias coisas e, portanto, estar a trabalhar na radiação do espaço poderia estar, na verdade, a falar nas duas últimas, não é? Não sendo especialista nas duas últimas, mas no sentido em que combina também essas áreas, não é? Essas áreas também têm aqui um foco bastante grande e, portanto, acho que física e engenharia física são muito boas áreas para seguir nesta área, porque realmente é uma combinação de muitas coisas, é preciso juntar as peças, não é? E acho que é isso que nós aprendemos realmente a fazer, não é? Pegar um bocadinho daqui, um bocadinho dali, o que é que acontece, não é? E para mim isso é o que é fascinante nesta área. E agora uma última pergunta, porque também nós podemos estar aqui horas a falar sobre física, não é? Digam-me só uma coisa, se agora é a parte em que vocês podem vender um bocado o LIP, não é? Se um aluno acabasse o curso hoje e quisesse entrar para o LIP, neste caso para trabalhar na área em que vocês estão a trabalhar, qual é que era a equipa, que tipo de projetos é que ia estar a juntar? Fala um bocado sobre isso, Luísa. Bem, no LIP em geral, nós neste momento temos uma série de áreas. Nós somos de gênese de física de partículas e aí há a ligação ao CERN, às ciências do CERN, a Atlas e CMS, a Compass, que agora vai ter o seu prolongamento com a experiência AMBAR. Há todo um programa de física de partículas que continua a ser feito. Temos grupos de fenomenologia de física de partículas relativamente fortes, que se juntaram há uns quantos, para aí há 5 ou 6 anos, são recentes, mas são parte integrante do LIP, e depois temos toda uma área, digamos assim, de aplicações. Temos as experiências de astropartículas, SNOW, AMS, não me estou a esquecer, a OG, PRG, a tomografia de muões, e depois temos a parte do grupo de espaço, que é um grupo bastante multidisciplinar. Portanto, nós temos essa parte de fazer as simulações, a parte de fazer testes de componentes, de testes de qualificações de componentes, a parte de ligação à física médica. Portanto, qualquer aluno que tenha o interesse em ter uma área, a vir para uma área aplicada, tem muito espaço. Isto não é nada circunspecto que nós fazemos, é algo que nós fazemos em parceria tanto com a universidade como com empresas. Todos esses monitores de radiação que nós falamos, nós construímos com uma empresa, com a EFASEC e com outras empresas, a eletrónica feita por outras empresas estrangeiras. Portanto, é uma área que congrega muitas valências. Não é algo fechado, é algo multidisciplinar, por assim dizer. Se puder só acrescentar eu acho que acima de tudo, quem quiser, ou quem se quiser juntar ao grupo do Espaço no LIP,
A verdade é que, neste momento, a nossa equipa é bastante pequena, mas nós estamos a atuar em muitas áreas e, portanto, dificilmente há um aluno com um perfil que não poderia fazer algo connosco. E eu digo isto no sentido em que nós, neste momento, estamos não só a desenvolver os detectores e, portanto, precisamos de alguém que perceba de física, precisamos de alguém que goste e que saiba de programar também, não só nesse âmbito, mas também para desenvolver algumas ferramentas e aplicações que nós temos. Por exemplo, como a Luísa falou no modelo de radiação de Marte, mas há outras coisas em que nós estamos interessados, até em parte dos CADs, como tu sabes bem, Manuel, não é? Mas depois também na área de eletrónica, na área de análise de dados, precisamos também de muitas pessoas nessas áreas. E temos um conjunto muito grande de missões em que estamos a trabalhar. Eu aqui falo da missão JUICE e na BEPI Colombo, que uma que vai para Júpiter e outra para Mercúrio, como podem imaginar, a ciência de cada uma é diferente e existem muitas áreas onde atuar. Temos a parte de Marte e mesmo a parte da Terra, em que uma das grandes áreas em que ainda não apostámos muito e também um pouco, lá está, porque não podemos ir a todas, não é? É, por exemplo, os efeitos de eventos solares em componentes na órbita, em órbita da Terra e como é que chegam cá abaixo. E desse conjunto vem a parte da eletrónica também, não é? Não só na parte dos testes, na parte da qualificação, a parte de montar os detectores. Como a Luísa disse, nós trabalhamos muito com a FASEC, mas o LIP também tem um historial muito grande em construir os detectores e em construir a eletrónica e, portanto, dificilmente há um perfil que não se encaixa. Portanto, se a ideia de um aluno é de alguma maneira apostar na exploração do espaço, de certeza que arranja um lugar no nosso grupo. Claro que há mais grupos, não é? E existem, só para acabar, e existem, felizmente Portugal cada vez tem mais empresas a trabalhar também na área do espaço, na parte da ótica, na parte da eletrónica, na parte do software, na parte mesmo do processamento de dados, portanto, felizmente temos isso a crescer, mas a parte da exploração espacial em si ainda é uma coisa muito, muito relacionada, acima de tudo, com os institutos científicos, apesar de haver contribuições da indústria também. E, honestamente, somos o melhor sítio para o fazer. Só para acabar, gostava de agradecer outra vez à Luísa e ao Marco por terem aceito o convite e de agradecer também ao NFEF por me ter convidado a mim como moderador e agora passo a palavra ao Miguel. Obrigado.